repercutir esse assunto, a suspensão nas linhas de crédito do Plano Safra. A conversa agora no Bastidores CNN é com o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. Deputado, bem-vindo. Bom, já vou adiantar uma informação da Jussara Soares, ela vai trazer em instantes, a nossa analista, dizendo que o TCU vai manter o bloqueio do Plano Safra. Ela conversou com fontes da Corte sobre essa tentativa do governo já anunciada pelo ministro da Fazenda, mas que será muito provavelmente, segundo os técnicos, negada. Eu queria entender um pouco na sua avaliação, deputado, qual é o prejuízo maior a partir desse bloqueio para a população, é claro. Bom, vamos lá. Obrigado, prazer falar com vocês. É uma situação completamente absurda. Nós estamos num período muito complicado, é o período de preparo para o plantio das safras de inverno, né, da safrinha. É quando a gente busca os recursos para poder comprar os insumos, para poder melhorar o maquinário, para poder financiar a produção, que é justamente a força motriz do nosso agro. E o pior de tudo não é só a questão do bloqueio das linhas, a questão econômica que a gente vive, é a maneira como são feitas as coisas, né? Ficar sabendo pela imprensa, ficar sabendo de repente por um comunicado. Isso foi o que aconteceu no dia de ontem. Ninguém conversou, ninguém orientou, ninguém alertou, ninguém apresentou o problema. Isso veio como uma notícia em grupos de WhatsApp, caindo como uma bomba dentro do setor produtivo, num período extremamente complicado, em que a gente vê a dificuldade econômica do governo, a dificuldade de articulação política do governo, a dificuldade que tem em relação aos juros subindo, e é óbvio que equalizar 13, 14, 15% é muito mais caro do que equalizar juros mais baratos, e mais do que isso, a inabilidade total de ter alguma saída, alguma alternativa para isso. É muito raso a fala de que o Congresso Nacional não votou orçamento e o problema é esse. Não é isso. Isso é falta de articulação política, é irresponsabilidade fiscal, é gasto excessivo do governo. Ontem mesmo, o presidente da República deu uma declaração dizendo que não está nem aí para corte de gastos, que não é interesse deles. Então, existe um cerne principal, um problema principal na economia, que é a falta de credibilidade fiscal desse governo, que gera todos esses problemas. Deputado, o senhor tem toda a razão. Inicialmente tem o grande problema da taxa de juros, que está muito alta, e o Banco Central continua aumentando por causa do risco de inflação, e frases desastradas pressionam a inflação. Mas o Congresso Nacional não votar o orçamento da União chegando em março também beira uma irresponsabilidade dos deputados e senadores com a população que precisa de dinheiro, não? Concordo, acho. Há muito tempo que eu não vi uma situação como essa. Lembrando que um dos grandes problemas que nós temos hoje dentro do Congresso é a falta de articulação política do próprio Executivo, né? A gente não consegue encontrar dentro das lideranças do Congresso Nacional qualquer tipo de razoabilidade, de proximidade ao governo ou uma base forte do governo, do Executivo, para poder conduzir uma votação de orçamento, por exemplo. Eu sou um dos que tem obrigado todos os dias para ter uma sessão do Congresso, onde seria o caso dessas questões orçamentárias todas, que tem diversos problemas que a gente precisa enfrentar e a gente não tem conseguido fazer. Não tem conseguido porque inexiste qualquer habilidade de articulação política. Então não dá para apontar o dedo só e dizer a culpa é de um, a culpa é do outro. Lembrando que nós estamos executando orçamento ainda do ano passado, lembrando que isso não aconteceu de repente, isso era previsto, né? Existe todo um fluxo de entrada e de saída e volume de contratações. Agora, pensa o outro lado, né? Tira um pouco a questão política do jogo, vamos pensar o outro lado. O produtor que está lá na fila do Banco do Brasil, do banco privado ou de qualquer lugar, buscando, pelo amor de Deus, que eu preciso conseguir um juro um pouco menor para poder comprar semente para plantar. Então, a população, infelizmente, não tem nada a ver com isso. A população não tem, é quem paga a conta, principalmente os produtores rurais que sustentam a nossa economia, que paga a conta por uma falta de articulação política total. Eu queria te ouvir um pouco mais, deputado, sobre a inflação de alimentos, né? Um tema também que tem dificultado até os índices do governo, impactado nas pesquisas recentes. E o governo até ensaiou apresentar medidas para solucionar o problema, ou ao menos minimizá-lo, mas até agora não fez nada, né? Veio a público, recuou, não foi feito nada de concreto, né? Me parece, é o que eles dizem pelo menos, que está sendo feito um mapeamento aí com os setores
responsáveis também, uma consulta, né, aos setores envolvidos. O senhor é da Frente Parlamentar do Agro, né? É possível sugerir ao governo pensar numa aliança para superar essa questão dos preços dos alimentos? Tem algo já sendo sugerido ou o senhor pode colocar algo na mesa para o governo? Vamos lá, é importante a gente ver a matriz do problema, né, Tainá? É uma questão que um problema macroeconômico gera as consequências que gera de ter um aumento de custo, aumento de preço na gôndola do supermercado. Esse é um problema que vem lá de trás, né? A falta de credibilidade, a falta de confiança, os juros elevados, o câmbio com o problema que teve recentemente e principalmente a inflação subindo e o problema que se gera justamente por causa dessa desconfiança do mercado. Não tem desabastecimento no Brasil. Os produtores rurais continuam trabalhando do mesmo jeito, os produtos estão na gôndola do mercado, estão sendo distribuídos, as coisas estão acontecendo normalmente. Trata-se cadeia por cadeia com as suas especificidades. Vamos falar a questão do ovo, por exemplo. Há um desabastecimento de ovos no mundo. Gripe aviária nos Estados Unidos, problemas na Ásia, problemas na Europa. O Brasil sustenta o mundo inteiro com ovos. Tem ovo brasileiro chegando nos Estados Unidos a 25 centavos de dólar. Então é algo que realmente há um problema sério, não no Brasil, mas mundialmente em relação a esse caso dessa doença específica. A parte do agro, a parte do agronegócio, a parte da agroindústria, a parte do produtor rural está sendo realizada. O que a gente tem dificuldade, e o problema se gera por causa disso, é que quando se acumula essa falta de credibilidade, a falta de confiança no mercado, a questão dos juros imprevisíveis, porque o próprio PT, o próprio governo atacava muito a subida dos juros, a alta dos juros. De repente, troca lá o presidente do Banco Central, continua e há uma previsão de chegar a 15% esse ano. Então, isso tudo vai gerando inflação. E onde que o consumidor sente primeiro? Na gôndola do supermercado. Isso não vai para o bolso do produtor, isso não vai para ganho pessoal ou ganho financeiro do produtor rural, pelo contrário. Para o produtor também custa. Para o salário dele, para o rendimento dele, dos funcionários dele, também fica mais caro comprar as coisas, o poder de compra do salário fica menor. Então, a gente está super disponível a tentar achar soluções para o Brasil, nós queremos isso. Agora, não é cortando o financiamento da safra que a gente vai conseguir baratear a safra. É só somar 1 mais 1. É impossível conceber que cortar o acesso a crédito, a juro mais barato, vai fazer com que a população, com que o produtor consiga baratear a produção. Nós estamos falando de um custo de produção que está elevado. Nós estamos pagando praticamente o dobro do custo de frete do que pagava no ano passado, na safra passada. A gente enfrenta concorrentes internacionais que têm feito um jogo geopolítico muito forte, atrapalhando os nossos produtos lá fora. A gente tem acompanhado isso com vocês aí na CNN todos os dias, falando da questão de China, dos Estados Unidos, Europa. Então há um problema muito sério macroeconômico, não só macroeconômico, mas um problema sério geopolítico e de política local. A inabilidade do governo de conseguir qualquer tipo de maioria dentro do Congresso Nacional e apresentar uma solução fiscal para o país é muito grave. Ainda mais quando o presidente da República reitera todos os dias que não está nem aí para o corte de gastos, que não quer economizar, que não quer diminuir o tamanho da máquina, que não quer diminuir o gasto público. Isso faz com que a gente perca completamente a confiança. E quem sente? Quem sente é o cidadão comum que vai no mercado e paga a carne prometida que está mais cara, o ovo prometido que está mais caro, o dia a dia das famílias que está todos os dias mais caro. Presidente, a gente vê uma dificuldade, o governo federal fazendo entrevista à imprensa e não anuncia nada, diz que está em estudo ainda uma medida e não anuncia nada, é sempre essa tentativa de chegar a algo e nada é feito. Eu li uma entrevista hoje do Rui Costa, o ministro da Casa Civil, foi a Metrópolis, acho que foi a coluna do Igor Gadelha, dizendo que ele acha que o arroz e o feijão vão diminuir de preço até junho. O senhor acredita nessa previsão diante um pouco dessa cegueira do governo federal? É uma questão de achismo, né? É uma questão de ver conta. Tem que ver os estoques, tem que ver o que vai se produzir, ver como é que vai ser a safra para ver o que vai ter. É conta, é simples, é exato, não é achismo, né? Nós estamos num momento bom de safra, existe uma previsão boa de super safra esse ano, temos problemas sérios, mais uma vez, no Rio Grande do Sul, agora não é água, é estiagem, problema seríssimo do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul com uma quebra importante também de safra, mas no cômputo geral, nós teremos uma boa safra. Ao mesmo tempo em que nós precisamos fazer com que essa safra tenha escoamento e principalmente possa ser aproveitada. Como é que a gente aproveita isso? Gerando proteína, fazendo com que a soja colhida lá nos grandes centros produtores do país possa ser esmagada, vire óleo, vire proteína, DDG, que vai alimentar frango e fazer a nossa cadeia girar. O que o governo fez anteontem?
foi lá e manteve a mistura do biodiesel, cortou o acréscimo da mistura de biodiesel no diesel. O que faz isso? Diminui o esmagamento. Diminui o esmagamento, super oferta de óleo no mercado, não tem escoamento da safra. Isso vai fazer com que arrefeça a economia e gere prejuízos para o ganho, obviamente, dos produtores e da economia, crescimento de PIB, essas coisas. Então, são vários fatores que é uma engrenagem muito delicada de um grande setor produtivo que precisa ter valorização, precisa ter respeito, precisa levar a sério. Então, me assusta muito quando um ministro da Casa Civil, por exemplo, falar se a laranja está cara, vai comer outra coisa. Isso é um absurdo. 80% do suco de laranja do mundo sai do Brasil. É não conhecer a realidade nacional. Da mesma coisa que o presidente da República, de uma maneira completamente irresponsável, vai dizer: tô comendo ovo de pato, ovo de ema que rende mais que o ovo de galinha. Quase 70% do ovo no mundo sai daqui. Então, são detalhes que a gente precisa vencer todos os dias nas narrativas de gente que não entende do setor, que é responsável por 1/3 da economia, por 30% dos empregos e mais de 50% da balança comercial. Deputado, a gente agradece a conversa no Bastidores CNN. Recebemos o deputado federal Pedro Lupion, também presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio na Câmara dos Deputados. Até uma próxima, um bom fim de semana, deputado. Obrigado, vamos sobrevivendo. Um abraço. Tchau, tchau.